Eba, tudo bem? Semana passada foi muito dolorosa para nós mulheres, não é? Diante da postura do judiciário com relação ao caso da Mariana. Mas uma coisa que me incomodou profundamente foi o depoimento de um jornalista de direita chamado Rodrigo Constantino, onde ele fala, né, ele dá a opinião dele, ele até briga com a Anitta se posicionou assim muito objetiva e duramente, né, assim, com relação à fala dele. Mas eu, ouvindo a fala dele, me deu vontade de fazer esse discurso ao contrário. E aí fica mais ou menos assim o discurso do Rodrigo, que ele faz para a filha, não é? Então eu fiquei imaginando como seria se ele fizesse para o filho. Aí vamos lá. Abre aspas. Se o meu filho chegar em casa, Isola, eu dei uma boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo. Se ele chegar em casa um dia, pai, fui para uma festinha e fui estuprado. Me dá as circunstâncias. Ah, fui para uma festinha, eu e 3 amigos, tinha 18 mulheres, nós bebemos muito e eu estava ficando com 2 mulheres e eu acabei dormindo lá e fui abusado. Ele vai ficar de castigo feio. Eu não vou denunciar uma mulher dessas para a polícia. Eu vou dar esporro no meu filho, que alguma coisa ali ele errou feio. E eu não defendo para ele agir assim, né? Porque é um comportamento absolutamente condenável. Só que a gente não pode falar essas coisas hoje em dia, que existe homem decente e homem galinha, né? Porque acabei de falar que uma mulher que faz uma coisa dessas não é decente. Mas não existe também a ideia de homem decente? Os machistas querem que não, né? Por quê? Porque machista é tudo recalcado, ressentido, normalmente mocréio, vadio, odeia a mulher, odeia a união estável, casamento, odeia tudo isso. Só por isso. Ou é um instrumento de mulher malandra e canalha, como defende o McKinney. Percebe? Aí eu te pergunto, qual é o pai que vai defender ou dar esporro no seu filho se ele vai para uma festinha onde tem 18 mulheres e ele fica com 2 e acaba sendo estuprado? Quando é que um homem é estuprado por uma mulher? Aí você vai dizer, não, mas tem muita mulher que abusa sexualmente de homem. E eu vou dizer que tem mulheres sim, mas não são muitas. E até porque, meu caro e minha cara, é importante que a gente se lembre que a Lei Maria da Penha existe para proteger mulheres que são vítimas de estupro. A diferença entre homens que são abusados sexualmente e mulheres que são abusadas sexualmente é abissal. É uma diferença abissal. E o mais constrangedor dessa fala do Rodrigo é que, como ele foi demitido de vários órgãos de imprensa por causa dessa fala lamentável, misógina e desrespeitosa, a filha dele acabou indo para a mídia, gravando um vídeo que é lamentável, é triste, porque a gente vê o constrangimento dela. Naturalmente ela fez isso a pedido do pai, para tentar defendê-lo.
E vou dizer uma coisa, isso tudo é muito feio e tem algo muito errado. Os homens precisam começar a pensar seriamente e a parar de achar que feminista é tudo isso que esse bobão fala. Porque o feminismo nada mais é do que lutar por igualdade, equidade entre os gêneros. Feminista não quer estuprar, feminista não é contra casamento, feminista não é mocreia, vide esta que vos fala. Se tem uma coisa que eu não sou, é mocreia, né? Desculpa, a autoestima bem resolvida, não é? Não sou contra casamento, não sou contra união estável, não sou contra os homens, muito pelo contrário, gosto dos homens. Mas a gente precisa abrir o olho desses bobos de plantão que andam falando tanta bobagem. E aí eu me lembro, não cabe outra fala, eu me lembro do Eduardo Galeano, que ele fala que o machismo é o medo dos homens das mulheres sem medo. Portanto, que nós não tenhamos medo, que a gente denuncie, que a gente ponha o dedo na ferida desses homens que ainda acham que mandam, que controlam tudo e que têm direito de ganhar mais do que nós e que têm direito sobre as nossas vidas, Vamos continuar nessa luta, porque é assim mesmo. É juiz sendo chamado a atenção, é promotor sendo chamado a atenção, vão ter que responder isso nos seus órgãos respectivos, porque não tem mais. O feminismo é um caminho sem volta. A gente quer igualdade, a nossa luta é por igualdade, a nossa luta é por respeito. E aí, como diz o Zagalo, machista mor, vão ter que nos engolir. Beijos.